Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. A lição de hoje traz um tema de alto nível. Olha só que interessante. Olha o tema: o teísmo cético. Mas pastor, o que significa isto? O que nós estamos aprendendo na lição de hoje? Não está muito complicado entender? Não está muito difícil? Muito bem, não saia daí, participe, se inscreva, acione o sininho, compartilhe. Esse canal é para abençoar você no estudo da palavra. Muito bem, vamos ao entendimento do que significa teísmo cético, né? Esse pensamento, ele surge da razão humana, que significa o seguinte: como Deus tem pensamentos muito profundos e nós não conseguimos compreender todos os pensamentos profundos, divinos de Deus, mesmo porque nós não somos Deus, então a gente tem um certo ceticismo. O que significa isso? Não conseguimos entender, então não conseguimos acreditar. É o teísmo cético. Deus possui razões boas para agir como Ele faz, e a gente não entende tudo isso porque nós não entendemos, temos um conhecimento limitado, então nós não podemos achar que estamos em condições de saber exatamente quais são essas razões, então é melhor eu deixar para lá. É como se fosse isso, né? Teísmo cético, deixa para lá, não vou mexer com isso. E a gente tem que entender a lição que os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Começa a lição com o texto de Isaías 55, verso 8 e 9. Olha que profundo. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus caminhos e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Então preste bem atenção. Não é porque eu não consiga enxergar muitos micro-organismos, micróbios, que eles não existam. Assim é em relação a Deus. Ontem mesmo, no calor aqui da cidade, em algum momento a janela aberta, o vento bateu, soprou sobre meu corpo, passou pela minha cabeça, e eu falei: puxa vida, não consigo enxergar o vento. Mas olha, que coisa gostosa receber essa brisa, receber esse sopro do vento. Então não é porque eu não vejo que eu não tenho que deixar de acreditar. Eu tenho que crer e entender que existem coisas fora do alcance da minha percepção, fora do alcance dos meus pensamentos, e com isso eu devo construir a minha fé, a minha vida, a minha razão e as minhas emoções. Então, vejam só, quando o salmista se deparou com esse problema que nós nos deparamos hoje, ele também ficou embasbacado. Não sabia o que pensar a respeito de Deus. E ainda surgiu um pensamento no coração dele: eu estou com inveja dos maus, estou com inveja dos ímpios. Você já parou para pensar que algumas vezes isso também aconteceu com você? Olha, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu sou fiel na guarda do sábado, os mandamentos, devolvo meu dízimo, dou estudos bíblicos, ajudo as pessoas a ir a Deus, e eu não estou prosperando. Olha lá os maus, olha os ímpios, não vão à igreja, não respeitam a Deus, não separam o dízimo, não guardam o sábado, e eles têm tudo, fazem o que eles querem, têm a vontade, têm a liberdade, parece que eles têm uma vida de prazer e eu não. Então, quando o salmista se deparou com isso, a gente encontra no Salmo 73 um belo texto para a gente meditar. Nós não vamos ler porque ele é longo, mas é um texto onde o salmista entende, quando ele entrou no santuário e ele se deparou com as coisas de Deus, então o coração dele se aquietou. Quando você estiver inquieto, quando você estiver perturbado,
Entra no santuário. Vai na presença de Deus. Abra o seu coração, tenha intimidade com o Senhor, permita que Ele fale ao seu coração. Não é porque você não o vê e não entende tudo que Ele fala, que você tem que deixar de acreditar nele. Então aí sim você vai poder descansar e sossegar em paz. Só alguns versículos do Salmo 73 para você entender. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus, pois para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, é sadio, não partilham de canseiras dos mortais, nem dos afligidos com os outros. Por isso a soberba os cinge como colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, no coração deles brotam fantasias, zombam, falam maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. E aí, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Vejam como o salmista vai naquilo que é o que acontece no coração da gente. Quantas vezes a gente fica naquela pergunta, será que vale a pena adorar a Deus? Será que vale a pena ir à igreja? Será que vale a pena ser crente, ser honesto, ser correto? Com tanta gente tão desonesta? E aí ele chega à seguinte conclusão. E aí ele entra no santuário de Deus, verso 17, e descobre qual será o fim deles. Opa, o que mais importa não é o que está acontecendo agora. O que mais importa é o que vem depois. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, disse Jesus. Onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Então, meu querido, acredite, confie em Deus, entra no santuário, entra na presença do Senhor e Ele vai te dar explicação, e o que você não tiver explicação aqui, terá lá na eternidade. O fim é o que importa. Prepare-se para a volta de Jesus. Vamos orar. Senhor, nos ajude a entender a Tua vontade e a Tua bênção na nossa vida e a confiar no Senhor plenamente. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?